Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia você encontra aqui no Instagram, como também canais no Facebook, páginas e grupo no Facebook, como também no YouTube. Temos no blog também Partilha Franciscana. Basta botar no Google Partilha Franciscana que você encontra todos os meios de contactar, se informar um pouco mais sobre a mística, a espiritualidade franciscana, mais precisamente na Ordem Franciscana Secular, a terceira ordem fundada por nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Estive parado um tempo por questões pessoais, alguns problemas tivemos que resolver, agora está um pouco mais tranquilo, voltei a esse trabalho. Boa noite, irmãozinho Barbosa, paz e bem. Então, o que acontecia nessa acolhida franciscana? Estavam contando a história, a biografia de nosso pai seráfico Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano. Tínhamos parado no capítulo 18. Hoje vamos falar do capítulo 19. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o título é o seguinte: do cuidado que tinha pelos irmãos e do desprezo de si mesmo e da verdadeira humildade. Vamos lá. São Francisco voltou materialmente ao convívio de seus frades, embora espiritualmente jamais tivesse se afastado, como dissemos. Interessava-se continuamente pelos seus, procurando saber com prudência e atenção o que todos estavam fazendo e não deixava de repreendê-los por alguma coisa errada que descobrisse. Olhava primeiramente os defeitos espirituais, depois os exteriores. E por último, tratava de remover todas as ocasiões em que costumam abrir as portas aos pecados. Com todo cuidado e especial solicitude, cuidava da Santa Senhora Pobreza, para impedir que chegasse a ter coisas supérfluas. Não permitia que tivessem em casa a menor vasilha. Se fosse possível, passar sem ela e sem cair na extrema necessidade. Dizia que era impossível satisfazer a necessidade sem condescer com prazer. Nunca ou raramente admitiu pratos cozidos. Se o aceitava, muitas vezes misturava com cinza e lhe tirava o sabor do tempero com água fria. Quantas vezes, andando pelo mundo a pregar o Evangelho de Deus, foi convidado a almoçar com grandes príncipes que tinham toda admiração e veneração por eles. Mal provava os pratos de carne para observar o Santo Evangelho. Ia guardando o resto dentro da roupa, embora parecesse estar comendo. Punha a mão na frente da boca para que ninguém percebesse o que estava fazendo. Quanto ao tomar vinho, que poderia dizer se até quando estavam mortos de sede não admitia beber água que bastasse? Aqui a gente observa a severidade, o zelo rigoroso que Francisco tinha no que se relacionava à pobreza, né? O amor, ele era apaixonado pela Senhora Pobreza, então ele era extremamente zeloso, não somente consigo, mas com seus companheiros, com seus filhos, que realmente estavam dispostos a abraçar essa experiência, essa mística única e singular de viver somente da providência de Deus. E viver somente da providência de Deus é viver realmente da santa pobreza, do que poderia vir através do irmão, através do próximo, através da própria providência de Deus. Então ele tinha muito zelo por esse princípio. Esse princípio para eles era algo assim intocável. E tinham medo de cair em qualquer cilada, em qualquer brecha que o prazer ou o comodismo poderia causar. Então eles pecavam pelo excesso para não cair
Enciladas. Boa noite, irmãozinho Souza, Sérgio Manuel, paz e bem. Vamos dar continuidade ao capítulo. Onde quer que hospedasse, não permitia que a sua cama tivesse colchão e cobertura. Era o chão nu que recebia seus corpos despidos em cima da túnica. Nas poucas vezes que permitia seu frágil corpo o favor do sono, era quase sempre sentado e sem se encostar, usando no lugar do travesseiro algum tronco ou pedra. Quando, como é natural, tinha desejo de comer, só a custo se permitia satisfazê-lo uma vez, estando doente, comeu um bocado de carne de galinha. Logo que recuperou as forças, foi até Assis, chegando à porta da cidade, mandou ao frade que o acompanhava, que lhe amarrasse uma corda no pescoço e o conduzisse assim, feito um ladrão, por toda a cidade, clamando como pregoeiro. Vejam um comilão que engordou com a carne de galinha, que comeu sem vocês saberem. Muita gente correu para ver o estranho espetáculo e se pôs a chorar e a gemer, dizendo: pobre de nós, que passamos nossa vida cometendo crimes e que saciamos o coração e o corpo com luxúrias e bebedeiras, e assim, de coração compungindo, foram chamados a uma vida melhor por tão grande exemplo. Aqui também mostra que esse excesso não tinha um objetivo de massagear o ego, cair naquela cilada da falsa humildade, né? Esse exagero, esse zelo de Francisco tinha um objetivo, era o testemunho, um testemunho que tocasse, que convertesse não somente a si e nem seus companheiros, mas todos, a população, o nosso próximo, que não está tão próximo de Deus. Então era um convite à conversão, e esse convite que Francisco fazia através do seu anúncio, através do seu testemunho, era diante dessas situações. Pesou tanto na consciência de Francisco essa questão de comer em excesso quando estava adoecido, e quando teve a melhor, ele, para se aliviar, se fez essa penitência. Essa penitência que também se tornou uma pregação através de seu testemunho. Vamos lá. Tinha atitude dessas com muita frequência, tanto para desprezar-se com perfeição, como para convidar os outros a uma honra que não se acaba. Julgava-se desprezível, sem temor, sem preocupação pelo corpo que expunha valentemente aos maus tratos, para não ser levado por seu amor a cobiçar alguma coisa terrena. Verdadeiro desprezador de si mesmo, sabia ensinar os outros e se desprezarem também, falando e dando exemplo. Resultado era exaltado por todo e por todo mundo, tinha em alta conta, pois só ele mesmo se julgava o mais vil e só ele se desprezava com ardor. Muitas vezes sentia uma dor imensa quando era venerado por todos, e para se livrar da consideração humana, encarregava alguém de o insultar. Também chamava algum irmão e lhe dizia: mando-te por obediência que me injure com dureza e que diga a verdade contra a mentira dessa gente. E quando o irmão, contra a vontade, o chamava de vilão, mercenário e parasita, respondia sorrindo e aplaudindo bastante: o Senhor te abençoe, porque está falando as coisas mais verdadeiras, e é isso que o filho de Pedro Bernardone precisa ouvir. Dizia isso para lembrar sua origem humilde. Vamos dar continuidade? Para mostrar quanto era desprezível e para dar aos outros um exemplo de confissão sincera, quando cometia alguma falta, não se envergonhava de confessá-la na pregação, diante de todo o povo. Até mais, se tinha algum pensamento desfavorável sobre alguém, ou por acaso tivesse dito alguma palavra mais dura, confessava na mesma hora e humildemente o pecado à própria pessoa de quem tinha pensado ou dito mal, e lhe pedia perdão. Mesmo que não pudesse fazer a si mesmo nenhuma censura pela solicitude com que se guardava a sua consciência, não lhe dava descanso enquanto não conseguia curar com bondade a ferida espiritual.
Gostava de progredir em todo tipo de empreendimento, mas não queria aparecer, fugindo da admiração por todos os meios para não cair na vaidade. Pobre de nós que perdemos, Pai digno, exemplo toda a bondade e humildade. Foi merecidamente que te perdemos, porque quando te possuímos, não nos preocupamos em te conhecer. Esse final aqui provavelmente foi um dos frades, ou o próprio Tomás de Celano, sentindo saudade do zelo, do amor incondicional que Francisco tinha por Deus, por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja, pela dama, pela senhora pobreza. A gente via que esses excessos de Francisco também acarretou grandes sequelas, principalmente em seu corpo, que foi muito maltratado. E ele morreu jovem ainda. Ele não morreu idoso, ele morreu jovem. Mas o seu corpo estava tão triturado de uma forma, pelas penitências, pelos excessos, que ele não aguentou, né? Consequentemente também veio as chagas que ele recebeu, e isso foi o suficiente para durar poucos anos, até concluir sua missão e partir aos céus. Mas a gente vê que Francisco, com todo esse zelo que ele tinha um grande medo de cair na cilada da vaidade. Então ele se incomodava muito quando as pessoas o buscavam de forma de venerá-lo, né? Até de adorá-lo. Isso doía profundamente em sua alma. Porque a única pessoa que se deve se venerar e adorar é o próprio Cristo. E ele era um arauto, um andarilho de Cristo, aquele que de cidade em cidade, de casa em casa, ruas e vilas, anunciar o seu grande Senhor Cristo. E todo o seu testemunho, todo o seu viver, do acordar ao dormir, o seu respirar, era em louvores a Deus. Então, ele nos convida a também a viver essa vida de forma zelosa, sendo coerente com aquilo que você abraça e ama verdadeiramente, se tornando o verdadeiro sentido de sua vida, que é o Cristo em nós, que sejamos verdadeiramente novos Cristos, assim como foi Francisco. Cristão é ser um novo Cristo, e Francisco se fez de tal forma fiel a esse ideal, a esse princípio, que em um dos seus cânticos dizia: ninguém mais sabia quem era Francisco e quem era Cristo. Então, que a gente busque também ser esse novo Cristo, assim como Francisco buscou ser. Cristão é ser um novo Cristo, dar continuidade à missão de Jesus, dar continuidade à missão de Cristo na terra, de anunciar a boa nova, trazer o querigma, vivenciar o reino de Deus no meio de nós. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós a condenar, não cabe a nós a criticar o que é certo, o que é errado. A gente veio anunciar o amor, a misericórdia e o perdão. Não devemos perder tempo com coisas periféricas ou que não é de nossa alçada. Quem julga, quem condena é o próprio Deus. Cabe a nós, somos seus servos e não os reis. Reis como os reis desse mundo, que são impiedosos, que são carrascos, que são injustos, que são interesseiros. Somos convidados a viver o sacerdócio, a viver a nobreza do divino que é eterno, que se cria, que se manifesta na misericórdia e no próprio amor. Não caia na cilada da vaidade, não caia na cilada de se achar melhor do que o outro porque está na igreja, porque está num grupo, porque está numa pastoral, numa comunidade nova, numa ordem terceira. Não. Nós somos tão miseráveis quanto eles. E Francisco era claríssimo nisso.
quando ele se colocava de forma exposta, de uma forma humilhante nas praças, porque pesava a sua consciência por causa de um ato que ele considerava pecado, porque o seu coração e a sua consciência apontava. Ele queria mostrar com aquilo que apesar de todo aquele zelo, que apesar de todo aquele amor, ele se tornava miserável quando ele não estava unido a Deus, em comunhão com Deus. E isso pode acontecer num simples pensamento. Vigiai e orai. Cair, sempre cairemos. Mas o importante é nos reerguer, nos levantar e nos aperfeiçoar e nos melhorar cada dia que passa. Então, que essa leitura de hoje fique guardada em nosso coração do zelo pelo amor, fugindo sempre da vaidade e da cilada de se achar juiz do teu irmão. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Amém? E como é de costume, já vou botar aqui a marcação para o capítulo 20. Né? Eu não vou garantir que vai ser diário, de segunda a sexta. Posso ter algum contratempo, né, que ainda não foi resolvido totalmente. Essas questões pessoais, que é uma pessoa próxima nossa que está adoentada, que está internada, que a gente está acompanhando, rezando muito. Mas, na medida do possível, durante a semana fazer 2, 3, até 4 vídeos, dependendo do momento. Mas eu prometo que vou concluir essa biografia de 30 capítulos, vamos para a 20ª, e vamos rezar que tudo dê certo. E como é de costume, a gente lê algum escrito de Francisco como oração final, tá certo? Então o que eu escolhi hoje vai ser a saudação da bem-aventurada Virgem Maria, advogada nossa, da família franciscana, das 3 ordens. Vamos lá? Ave, ó Senhora Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, que és virgem feita igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Em ti residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, ó palácio do Senhor, ave, ó tabernáculo do Senhor, ave, ó casa do Senhor, ave, ó vestimenta do Senhor, ave, ó serva do Senhor, ave, ó mãe do Senhor, e ave, vós todas santas virtudes infusas, pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis, fiéis de Deus. E rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo encontro nessa acolhida franciscana. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco, Pai seráfico, rogai por nós. Paz e bem.